Bem-vindos à nossa aula. Hoje o tema é redemocratização. Antes de eu desenvolver esse tema de redemocratização, eu faço uma referência ao período anterior do Brasil, que foi o período da ditadura militar, que o Brasil vivenciou essa fase, né, entre 64 e 85, período em que a política econômica do Brasil era conduzida com forte presença do Estado. O Estado ele era o fomentador de investimento, de geração de emprego e renda. E aí essa ideia ela é muito característica com o pensamento do economista John Maynard Keynes, o keynesianismo, em que o Estado é justamente o fomentador. O que é necessário o aluno entender é que quando você coloca muito a presença do Estado como investidor, o aluno ele tem que ter a compreensão de que a capacidade de investimento do Estado vem do contribuinte, porque o Estado, todo o dinheiro do Estado é do pagamento de imposto. Então, o que acontece, pessoal? Atualmente, o Brasil ele vivencia então aquela situação já do neoliberalismo, né? É muito presente o pensamento neoliberal, em que justamente o Estado ele deve ser mínimo na economia, intervir minimamente na economia, detendo-se a setores estratégicos como educação, saúde e segurança. Essa é a ideia neoliberal. Por quê? A principal crítica dos neoliberais aos keynesianos é justamente essa, porque o Estado, se ele quer investir mais, ele cobra mais. Se ele cobra mais, então o contribuinte ele tá sendo obrigado a pagar mais impostos. E geralmente a grande crítica que se faz às empresas estatais é que elas cobram muito e entregam um péssimo serviço, um péssimo produto. Raros são as empresas nacionais estatais que são de qualidade, é referência em qualidade. Bom, algumas críticas, né? Então, voltando para o aspecto político, o Brasil, ele já no fim da década de 70, para o início de 80, já vivenciava digamos assim, o vento da democracia. O desejo de participação do voto direto do eleitor, decidindo quem vai ser os seus representantes, né? E em 84 teve início a campanha das diretas já, né? Um projeto que teve um amplo apoio popular, conduzida pelo deputado Dante de Oliveira. Essa proposta das diretas já foi um dos momentos assim de maior participação popular do cidadão brasileiro na década de 80. Porque o Brasil ele vinha digamos assim, traumatizado da forma como a política era conduzida pelos militares, né? E aí o povo tinha anseio de participação maior na política, né? Principalmente na escolha do presidente, deputados, governadores e prefeitos de capitais, que na maioria das vezes era de forma indireta. Bom, e aí o voto popular, né? Essa emenda Dante de Oliveira, ela não prosperou. Na realidade, foi uma grande decepção, apesar do engajamento, né? E aí o que acontece? Era necessário aí uma emenda constitucional para o projeto passar no Congresso, né? Uma emenda constitucional é necessário 2/3 dos votos, né? 2/3 do voto, ou seja, dos 513 deputados, era necessário 320. E aí o que aconteceu? Qual foi o resultado quando foi colocado em votação as diretas, né? O resultado foi 298 votos a favor, 65 votos contra, 3 abstenções
né? E 112 deputados não compareceram à sessão, né? E aí a direta já, o projeto, né, não teve como ir à frente. Porém, esse movimento popular da direta já se transferiu em um amplo apoio, se transformou em um amplo apoio na campanha eleitoral de 85 em apoio ao candidato Tancredo Neves, que fazia oposição ao candidato da ala indicada pelos militares, que era Paulo Maluf. Bom, então a eleição ela foi disputada e Tancredo Neves teve uma vitória, né? Uma vitória expressiva, porém eu enfatizo aqui, Tancredo Neves não foi uma eleição direta, foi uma eleição indireta. Na realidade, então, foi necessário muita articulação para que ele conseguisse a maioria dentro do Congresso, né? Não foi uma eleição direta. A primeira eleição direta do Brasil pós-ditadura militar vai ser a de Fernando Collor de Mello. Bom, e aí revela-se, quando Tancredo ele ganha, né, a eleição, começa a sofrer de problemas de saúde e acontece de ele vir a falecer antes da posse. E quem assume o governo do Brasil vai ser justamente o vice de Tancredo da chapa, que era José Sarney. E José Sarney administra o Brasil de 85 a 90, numa situação econômica delicada. O Brasil era uma das maiores inflações, uma economia descontrolada. Para vocês terem ideia, chegou a ter, nesse período aí, uma inflação, anos, de 3.000%. Para vocês terem uma compreensão do que é uma inflação de 3.000%, pessoal, é como você ter 3 mil reais na sua conta bancária no dia 1º de janeiro, você não tirar nada de lá, dessa sua poupança, e no dia 31 de dezembro, você não ter nada, você não tirou nem R$1 de sua poupança e o dinheiro, ele simplesmente foi desvalorizando ao longo do ano, ao ponto de você não ter R$1 no fim do ano. Para vocês terem uma ideia, então quer dizer, quando se tem um processo de inflação descontrolado, existe uma desvalorização da moeda. E tendo desvalorização da moeda, você enfraquece primeiramente o comércio. O primeiro golpe é no comércio, porque as pessoas vão querer mais adquirir objetos do que dinheiro. Porque na realidade as cédulas elas estão perdendo valor todos os dias. Então as pessoas não vão querer. Então trava o comércio. Bom, então aí, mas durante o governo de Zé Sarney, né, ele lança vários planos, né? Para vocês terem ideia, a situação econômica do Brasil era tão grave que um ministro da economia durava em média no Brasil 6 meses ou menos disso. Né? Então foi lançado o Plano Cruzado, né? O Plano Cruzado, que estava justamente substituindo o cruzeiro, que era a moeda antes de Sarney, né? Previa, então, congelamento de preços e mercadorias, congelamento de salário, fim da correção monetária. O que é isso, pessoal? Congelamento de salários e congelamento de preços é uma medida, observe bem aqui, é uma medida que o Estado está impondo na economia. Justamente o contrário do que eu expliquei no início da aula. Quanto mais o Estado ele intervém na economia, mais ocorrem problemas. Por quê? Porque na ideia liberal, na ideia da economia liberal, quem vai regular os preços é a lei da oferta e da procura. E não simplesmente o governo chegar e dizer um celular vai custar R$1.000 e todo mundo ser obrigado, quem está vendendo aquele celular, só cobrar R$1.000. Não. Na lei do livre comércio, se tiver muita gente procurando por determinado modelo de celular, a lei da oferta e da procura vai dizer o quê? Que esse celular vai ser valorizado. E de repente ele se torna
R$ 1.100, R$ 1.200. Ao mesmo tempo, se ele for ficando ultrapassado, o preço dele vai decair com o passar do tempo, certo? Então, vou avançar aqui, né, não vou detalhar muitos esses planos, porque não é muito o foco da aula. E ainda veio, além do plano cruzado 2, plano Bresser, plano de verão. Só o que aconteceu, pessoal, é que na economia o governo Sarney foi um desastre. O grande marco do governo Sarney vai ser a Constituição de 88, que é a Constituição vigente no Brasil, em que ela vai solidificar os direitos sociais do cidadão, né? E aqui o artigo 5º eu trago um destaque aqui, né? O famoso artigo 5º, que ele é destacado, é o 5º artigo da nossa Constituição, mas ele está, digamos assim, espalhado em toda a Constituição. Todo artigo que você lê na Constituição vai praticamente, digamos assim, pegar de forma interpretativa o artigo 5º, que ele estabelece assim: todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção de natureza, garantindo-lhe a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso aqui é um princípio basilar, pessoal, de um Estado democrático de direito. Todo cidadão que vive em um país democrático, que escolhe seus representantes, ele tem garantido como princípio essas aqui: vida, liberdade, igualdade e direito à propriedade. Propriedade, que eu me refiro aqui, então, é justamente a propriedade privada. É você ter direito ao que você conseguiu com o seu trabalho. E a justiça proteger também sua propriedade. Isso também é um direito, né? Veja só, então eu vou avançar. As eleições Vou avançar aqui um pouco, pessoal. Nas eleições de 89, né, teve vários candidatos, foi a primeira eleição direta, né? Foi a primeira eleição direta, mas o centro das eleições ficou entre a disputa entre Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva. E Collor foi eleito, então, o primeiro presidente dessa nova república, né, do Brasil. Bom, Collor ficou 2 anos na administração do Brasil. Começaram a explodir escândalos no que diz respeito a um testa de ferro que conduzia a política dele, conhecido como PC Farias, né? E desse escândalo culminou no impeachment de Collor. Olha aí como a nossa Constituição nasceu em 88 e já em 92 ela já foi usada para retirar um presidente que tinha sido eleito pelo povo. Isso aí, pessoal, é um mecanismo que as instituições democráticas de direito têm também. Se o representante não estiver condizendo com o que a lei diz, porque em um Estado democrático de direito é o império da lei, que a população decidiu. Então, o próprio Estado, ele tem mecanismo de retirar esse representante se ele não estiver correspondendo. Bom, na economia, Collor ficou marcado, então, pelo famoso confisco das poupanças, né? Collor, ele dizia que para aquela mega inflação que o Brasil estava vivenciando, ele só tinha uma bala. E aí a população não entendia bem o que era isso, o que ele ia usar. Então, de imediato, pessoal, Collor, quando ele foi eleito presidente, ele lançou o Plano Collor, e que consistia justamente no confisco das cadernetas de poupança. As pessoas que tinham juntado seu dinheiro durante anos, digamos aí, eu era um trabalhador, consegui com muito sacrifício juntar, fazer uma poupança, de uma hora para outra o governo foi lá e confiscou todo esse dinheiro para tentar segurar a espiral inflacionária que tinha no país. Porém, isso não foi suficiente, gerou uma enorme popularidade e Collor também, na economia, foi outro fracasso. Beleza, pessoal? Depois eu continuo nesses assuntos. Até a próxima aula.